Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Santo Espírito, e dai-nos um raio de vossa luz. Vinde, Pai dos pobres, doador dos dons, Consolador divino, doce hóspede da alma, suave refrigério. O trabalho calma, na aflição consolo, na angústia paz. Ó luz da verdade, aclarai as dúvidas do nosso coração. Sem a vossa força nada o homem pode, nem um bem há nele. Lavai as nossas manchas, regai nossas securas, curai nossas doenças. Comovei o que é rígido, dai calor ao que é frio, reconduzi o errante. Dai aos vossos filhos que em vós confiam vossos 7 dons. Dai-nos a virtude, a garantia da salvação e a alegria perfeita. Amém. Graça e paz, cara amiga, caro amigo que acompanha essas nossas meditações diárias sobre a Palavra de Deus no Santo Evangelho neste sábado, com o qual nós estamos concluindo a 25ª semana do Tempo Comum. Essa semana nós começamos com a escuta do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, porque a cada domingo nós estamos lendo o Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, com o anúncio que Jesus fez aos seus discípulos do mistério da sua cruz, que a cruz chegaria para ele. Durante essa semana, lendo também o Evangelho de Lucas, ontem nós ficamos diante desse mesmo anúncio da cruz de Jesus, porque esse fato que foi narrado por Marcos é o primeiro evangelho a ser escrito. Os outros evangelistas foram seguindo o modelo da evangelização de Marcos e trouxeram também esse anúncio da cruz que Jesus fez para os seus discípulos. Mas, aliás, a gente deve dizer, já que estamos no mês da Bíblia, né, entender essa dinâmica da palavra de Deus, é que a igreja percebeu como a cruz estava já pré-anunciada, não somente por Jesus, que anunciou, disse para os seus discípulos o que haveria de acontecer. Os padres da igreja foram lentamente percebendo uma série de acontecimentos no Antigo Testamento que era uma forma velada de falar da cruz e que depois vai ser revelada por Jesus, vai ser explicada por Jesus. De modo que a igreja entende que no Antigo Testamento está latente o Novo Testamento. E o Novo Testamento deixa patente tudo aquilo que já tinha sido anunciado no Antigo Testamento. Por exemplo, há uma famosa cena na vida de Moisés. E já depois que Moisés fala com Deus, ele vai sempre carregar um véu em cima do seu rosto para poder falar com as pessoas, porque havia um brilho muito grande diante do seu rosto. E os padres da igreja entenderam assim que o véu que tinha no rosto de Moisés era um véu que existia em cima das Escrituras e de tudo aquilo que Moisés falava. Portanto, a palavra de Moisés precisaria ser revelada, tirar o véu mais uma vez sobre tudo aquilo que Moisés tinha falado, ou seja, tinha um significado que deveria ser buscado na palavra que Moisés dirigia ao povo de Israel. Um fato, por exemplo, quando Moisés com o seu povo experimenta aquela cena das águas que ficam amargas e Deus que pede a Moisés de pegar o seu bastão e remexer aquela água, e a água ficou de novo uma água potável, uma água que podia ser bebida. Os padres da igreja entenderam nisso uma imagem da cruz. Mas vejam, por exemplo, já o apóstolo Paulo faz toda essa leitura que é chamada de leitura alegórica da Bíblia, ou leitura tipológica da Bíblia, para perceber que tinha um sinal e um significado em tudo aquilo que estava presente no Antigo Testamento. São Paulo, por exemplo, vai dizer que aquela rocha da qual brotou a água no Antigo Testamento, vai dizer ele na carta aos Coríntios, a rocha era Cristo.
Na carta aos Gálatas, quando ele vai falar daqueles 2 montes, ele vai fazer a prefiguração e dizer que ali estava já uma figura de Agar, desse povo, então que era escravo da lei, que era vivia uma relação com Deus, não de filhas e de filhos. Portanto, no Antigo Testamento, todas essas prefigurações. E eu dizia que naquela água que Moisés remexe com o seu bastão está uma espécie de prefiguração da cruz de Cristo. Ou seja, uma situação na vida humana de dor, de dificuldade. Se a gente acolhe a dificuldade e a dor a partir de Cristo, a situação pode ser potável, pode ser bebida, pode ser acolhida, pode ser sorvida na vida da gente. A gente vai conseguir absorver se a gente estiver unidas e unidos a Jesus. Então, todo o Antigo Testamento vai prefigurando, vai anunciando aquela que seria a cruz de Jesus. Não somente ele falou, prefigurou ou antecipou, profetizou aquilo que seria a sua morte de cruz, mas já em todo o Antigo Testamento a igreja viu presente, pintada e repintada essa paixão, essa vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Então vimos ontem Jesus que anunciava a sua paixão de cruz, depois que Pedro disse que ele era o Messias, que ele era o ungido, que ele era o Cristo de Deus. Você já notou que você e eu que acreditamos em Jesus, nós somos chamados de cristãos. Então cristãos vêm de Cristo. A primeira vez que isso aconteceu, alguém chamar esses seguidores do caminho de cristãos, foi na cidade de Antioquia. E isso quem nos relata é o próprio evangelista Lucas. Ele nos dá essa informação. Então nós recebemos esse nome, esse apelativo de cristãos por causa de Cristo. Cristo significa o ungido. O evangelho de Lucas no capítulo 4, nós já ouvimos Jesus dizer que repousava sobre ele o Espírito do Senhor. Então significa que nós vivemos a nossa vida com essa mesma consciência de Jesus, que temos uma unção de Deus na nossa vida, que contamos com a força do Espírito Santo na nossa vida. Isso não significa que não vamos ter também os problemas e as dificuldades. Jesus falou de tudo aquilo que aconteceria com ele, qual seria o seu destino. De todas as formas, nós podemos ver que o Evangelho de Lucas revela que Jesus foi uma pessoa que teve sucesso naquilo que ia dizendo, naquilo que ia falando. O texto que a liturgia hoje nos apresenta é o Evangelho de Lucas, no capítulo 9, versículos de 43 a 45. Lucas 9, 43 a 45 é o texto com o qual a liturgia nos brinda no dia de hoje. Vamos abrir o nosso coração para ouvir essa palavra, para receber esse pão que o Senhor nos oferece. Senhor, ilumina-nos com a graça do Teu Espírito Santo para compreendermos esta palavra que foi inspirada pelo Espírito. As primeiras comunidades entenderam nessas palavras de Jesus, nesse acontecimento da vida de Jesus, uma presença do Espírito Santo. Ajuda-nos com o Teu Espírito a entender para nós, no dia de hoje também, essa palavra anunciada no passado. Que ela seja uma palavra do presente guiando-nos para o nosso futuro. Diz-nos o texto do Evangelho de hoje que todos estavam admirados com as coisas que Jesus fazia. Todos estavam admirados. Olha, quando a gente fala de admiração, a gente parece que por detrás disso tem uma coisa positiva, uma coisa que é boa. Quem é que não gosta de sucesso? Quem é que não quer sucesso na sua vida? Me diga, quem é que sai correndo atrás de derrota ou de decepção? Não é todo mundo quer o sucesso. Aliás, trabalha para ter sucesso. Tem até gente que diz que o único lugar do mundo em que o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário, porque sucesso começa com a letra S e trabalho com a letra T. Isso serve na nossa língua portuguesa, porque em outras línguas pode ser que seja ainda uma coisa diferente, possa ser uma coisa diferente. Por exemplo, em alemão você tem Arbeit, que significa trabalho, e Erfolg, que significa sucesso. Então o trabalho vem antes do sucesso para os alemães do que para nós na língua portuguesa. Então serve em alguns casos, não para todos. Mas de todas as formas, todos nós gostamos do sucesso, queremos o sucesso ou até sonhamos com sucesso, não é verdade? Ninguém quer trabalhar para o fracasso.
Eu costumo dizer o seguinte, pensar, na verdade, o seguinte: se o sucesso chegar para mim, eu vou gostar muito, mas também não vou sair correndo atrás dele, não. Eu acho que esse é um sinal de sabedoria. Se o sucesso chega, a gente tem que saber aproveitá-lo como graça, como dom, como uma manifestação positiva. Mas também a gente não deve perder as energias da gente correndo atrás do sucesso. Jesus hoje demonstra exatamente isso. Todos estavam muito admirados com ele, mas ele não corria atrás do sucesso. Olha só o que é que ele diz para os seus discípulos enquanto todos estão admirados com as coisas que ele fazia. Ele disse para os seus discípulos: prestem bem atenção às palavras que eu vou lhes dizer. Prestem bem atenção às palavras que eu vou lhes dizer. Talvez ao pé da letra a gente devesse traduzir assim: metam na cabeça estas palavras que eu vou lhes dizer. Enfiem na cabeça estas palavras que eu vou lhes dizer. A palavra que ele tem para dizer para nós é uma palavra que não pode se perder, que deve ser guardada. Eu já sei que você já está pensando aqui o que eu vou dizer, você já está adivinhando. Ele vai dizer assim: hoje é sábado, todo sábado a gente lembra de Nossa Senhora, e vocês sabem que Nossa Senhora, segundo nos disse o evangelista Lucas, guardava no seu coração todas as coisas e todos os fatos, todos os acontecimentos a respeito de Jesus e meditava sobre eles. Se você pensou isso, adivinhou, porque é exatamente assim. Maria é o modelo destes que sabem guardar no seu coração, conservar no seu coração as palavras de Jesus, os feitos da sua vida e meditava sobre eles. O que é muito importante, não é? Juntar as coisas, ver que não tem ponta que esteja solta, relacionar. Meditar é isso, essa capacidade de relacionar. Aliás, essa é uma habilidade do que a própria pedagogia diz que é inteligência. A inteligência é justamente essa capacidade de refletir sobre os fatos, refletir sobre os problemas, conhecendo os problemas, encontrar uma resposta, buscar uma solução a partir desse conhecimento, a partir das relações que você sabe fazer com as coisas. Se a gente não aprende a relacionar as coisas, é um fato de dizer que a gente está faltando um pouco de inteligência. E o método, Maria nos diz, é ficar meditando sobre as coisas. É não deixar que as coisas se passem, mas ficar refletindo sobre elas. E o que é que Jesus tem para nos dizer? Qual é a coisa que a gente deve meter na cabeça da gente, que a gente deve meditar sobre elas? A palavra deve ser, que Jesus diz, é esta. Prestem bem atenção, a palavra que ele diz agora segue. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. O Filho do Homem é ele mesmo, ele está falando dele. Vai ser entregue nas mãos dos homens. Havia uma coisa no passado que foi uma acusação que historicamente acabamos fazendo aos judeus, que era a chamada acusação do deicídio. Suicídio significa quando a pessoa tira a sua própria vida. Homicídio, quando se tira a vida do outro. Feminicídio, quando se tira a vida de uma mulher. E assim sucessivamente tem essas palavras. E no passado existia essa terminologia chamada de deicídio. Acusavam os judeus de terem matado Deus, porque Jesus é Deus encarnado. Mas, aliás, tem até um posicionamento cultural e filosófico que diz que Deus está morto. E no coração de quantas pessoas realmente parece que Deus está morto, como se ele não existisse, como se a sua presença nada dissesse ao próprio coração dos seres humanos. Mas é interessante aqui que quando Jesus diz que o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, um pouco eu acho que amplia essa visão daquilo que a gente ouviu ontem, não é? Que Jesus seria entregue nas mãos dos anciãos, ou seja, eu disse, era o poder político, na mão dos sacerdotes, o poder religioso, e na mão dos escribas, todo o poder da cultura, uma cultura que rejeita Deus, que rejeitava Jesus, uma política que o rejeitava também, uma religião que o rejeitava a partir da sua cruz, uma religião feita ao nosso modo, como dizem os italianos, fai da te.
que tu mesmo fazes, que não se abre para aquilo que é o que Deus revela, mas uma religião que se acomoda ao nosso gosto. Então é uma política, uma religião e uma cultura que de fato quer colocar Deus de fora, neste que é o portador da palavra de Deus para nós, Jesus, o seu Filho. Então a gente vê que este tipo de comportamento não foi exclusivo do povo de Israel. Eu acabei de dizer, por exemplo, nessa posição filosófica que prega e que diz que Deus está morto, que Deus não existe, não é uma coisa só daquele tempo. Então, nesse sentido, essa palavra de Jesus como que atualiza, para dizer que em cada geração, em cada momento da história, os homens podem fazer esse mesmo gesto que já foi feito no passado, de rejeição do Filho do Homem, de não acolhida dele mesmo, de Jesus. Mas Jesus continua dizendo, ou melhor, Lucas continua nos narrando, mas os discípulos não compreendiam o que Jesus dizia. Eu disse a você que o Antigo Testamento falava de forma velada sobre o que aconteceria, sobre o que era a cruz. Jesus não falou de maneira velada, Jesus falou de maneira aberta. Tem vezes que a gente não quer aceitar a verdade. A verdade dos fatos são tão duras, tão duras, tão duras, que a gente não quer acreditar, no que os olhos estão vendo, no que o ouvido está escutando. Dizer, peraí, eu precisava viver para ver isso. Tem fatos que vão acontecendo que parece que a gente não quer entender, não quer ver, não quer enxergar. Os discípulos não queriam ver, não queriam ouvir, não queriam enxergar aquilo que Jesus estava dizendo, que aquele seria o seu fim, que a cruz seria o lugar para onde ele se estava encaminhando. Lucas diz que eles não compreendiam o que Jesus dizia e diz: o sentido ficava escondido para eles de modo que eles não podiam entender. Aquilo que eu dizia no Antigo Testamento, que havia como uma espécie de véu, não é, cobrindo tudo aquilo que era feito e dito no Antigo Testamento. O sentido estava encoberto. Jesus é esse que chega e tira o véu sobre essas coisas que estavam ditas no Antigo Testamento. E é assim que a gente faz a leitura do Antigo Testamento na missa, por exemplo, em cada domingo. Lemos uma leitura do Antigo Testamento e lemos o Evangelho para tirar o véu daquilo que estava narrado no Antigo Testamento. Como na Sexta-feira da Paixão, o padre entra com uma cruz coberta por um véu para dizer que o mistério da cruz de Jesus, da vida de Jesus, não é, estava anunciada no Antigo Testamento, é revelada em Jesus no Novo Testamento e é celebrada pela igreja agora na história. Por isso, 3 vezes o véu é tirado em 3 momentos, não é? Seguidamente o véu vai sendo tirado para significar justamente isso, que nós estamos nesse momento que já recebemos o Espírito Santo de Deus, e como diz Jesus no Evangelho de João, o Espírito é aquele que vai dar o sentido das coisas que Jesus disse para cada uma e cada um de nós. Então nós somos esses que já recebemos o Espírito de Jesus para entender o que estava, o sentido das coisas que Jesus tinha dito na Sagrada Escritura. Mas aqui tem uma outra coisa, que diz que eles não entendiam e eles tinham medo de fazer perguntas sobre o assunto. De novo eu volto para Maria de Nazaré, nesse sábado que sempre é dia de lembrarmos dela. Quando o anjo Gabriel chegou para ela trazendo também uma palavra, Jesus disse hoje, né? Prestem bem atenção nestas palavras. Quando o anjo Gabriel chegou para Maria, ela estava prestando atenção nas palavras do anjo. Ela era completamente atenta ao que o anjo estava dizendo, só que ela não conseguiu entender. Não era por falta de atenção. É porque ela era uma mulher inteligente, ela sabia que para uma pessoa ter um filho, precisava se unir com um homem, e aquilo não tinha feito. Como é que agora ele vai dizer que ela vai ficar grávida? Como é que isso pode acontecer? O anjo, porém, explica. Mas explica por quê? Porque ela faz uma pergunta: como é que isto vai acontecer se eu não conheço homem algum? Portanto, Maria nos dá o modelo para a gente entender as palavras de Jesus. Qual é o modelo? Fazer perguntas. Se a gente não tem coragem de fazer perguntas, se a gente não tem coragem de questionar, a gente não pode saber. E esse é o problema nosso de cristãs e de cristãos no mundo de hoje, é que a gente tem que recuperar a capacidade de questionar, de fazer perguntas. Cristãos que não questionam a sua realidade, que não se incomodam com o que estão ouvindo, com o que estão escutando,
não somos mais dignos do nome de cristãs e de cristãos. O cristão é aquele que incomoda com as suas perguntas. Mas no mundo antigo, como aliás no mundo de hoje também um pouco, o que é que todo mundo está acostumado? É ver o professor fazer perguntas. Era muito famoso na época de Lucas e na época de todo o Novo Testamento, a cultura greco-romana, o estilo de fazer perguntas de filósofos e professores. Sócrates, por exemplo, não é o pai desse método chamado maiêutica, que é uma espécie de trabalho de parto. O que era que ele fazia? Ele ia fazendo perguntas aos alunos. Mas aí o que acontece? Os alunos são questionados pelo professor. É o professor que faz perguntas aos alunos. Todos estamos habituados a isso, a ser o professor a fazer a pergunta, a interrogar, a fazer o questionário. Ele dá o questionário e depois ele pergunta e a gente responde. Mas Lucas aqui diz que os discípulos estavam com medo de fazer perguntas sobre o assunto. Parece que nós estamos diante de uma escola que é uma escola revolucionária. É um método pedagógico de Jesus que dá autonomia aos discípulos. Os discípulos precisam ter coragem de fazer perguntas. Naquele perfil ali de Coelhos Leitores, que ela colocou essa semana na quarta-feira sobre as curiosidades sobre a Bíblia, ela colocou lá a palavrinha que aparece mais vezes em toda a Bíblia, cerca de 365 vezes aparece na Bíblia essa expressão: não tenham medo. Portanto, coragem. E um dos medos que a gente deve perder é esse: o medo de fazer perguntas, o medo de questionar. Hoje, Jesus, concluindo essa semana, nos está dando, através de Lucas, esta indicação e esse presente. Tenhamos coragem de perguntar. Maria foi corajosa, ela perguntou, mas ela foi corajosa não somente para perguntar, ela foi corajosa também para crer. Quando o anjo Gabriel deu a resposta, ela disse: faça-se em mim segundo a tua palavra. Então é necessário ter a coragem de fazer perguntas a Jesus, mas quando ele responder a pergunta, é preciso ter a coragem de dizer como Maria: faça-se em mim segundo a tua palavra. Mesmo que essa palavra seja a previsão de uma cruz na nossa vida, tenhamos certeza que se a cruz se manifestar, será como aquele bastão de Moisés na sua mão que tocou em águas amargas e a água ficou possível de ser bebida. Quando a gente acolhe a cruz, quando a gente acolhe aquilo que parece um infortúnio, a gente aprende a sorver as amarguras da vida com um gosto diferente, com esse tempero que vem da própria cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Ele nos ajude hoje com a sua graça, com o seu amor. O Senhor esteja acima de ti para te proteger, à tua frente para te guiar, atrás de ti para te defender, ao teu lado para te acompanhar, dentro de ti para te abençoar. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre ti, minha amiga, meu amigo, e permaneça para sempre. Meu abraço para essas 3 pessoas corajosas que no meio da madrugada brasileira estão aqui acompanhando essa nossa transmissão. O Rose Santos, CP Biagi, eu não sei o que significariam essas 2 primeiras letras. Um abraço para você, um abraço para Vani Brito, aqui também acompanhando essa nossa transmissão. Vou salvar aqui o vídeo, vocês 3 comecem deixando o like, vamos ver aí, não é os outros que vão dando vão curtindo o vídeo, você que está vendo agora o vídeo depois, curta, não é? Salve, mande para outras pessoas, ajude esse trabalho. E se você tem vídeo durante a semana que você não viu, aproveita o fim de semana, sai curtindo os vídeos daqui do Instagram, sai curtindo os vídeos lá da nossa página do Facebook, dê aí a sua contribuição, porque eu não corro atrás do sucesso não, mas se ele chegar, eu vou ficar contente. Um dia bom para vocês.